Coutinho, gente, presta atenção, e esse é um assunto sério, eu vou voltar lá pro meu lugar, eu quero a opinião do Tartar, do Moretti também. Felipe Coutinho expressou ao presidente Pedrinho o desejo, gente, de rescindir o seu contrato com o Vasco. Acabar com o contrato antes dele terminar. O anúncio deve ser feito ainda hoje, ainda não é um anúncio oficial, tá bom? Essas são informações de colegas que apuraram. A informação inicial é do canal Atenção Vascaínos. O Lucas Moretti, o que você pode dizer sobre essa notícia que pegou todos os vascaínos de surpresa, né? O Coutinho que começa jogando no Vasco, tem toda a sua história, a trajetória na base, é um cara que é apaixonado pelo Vasco da Gama, tem uma passagem recente agora bem positiva, assim, a gente sabe que o Vasco tem muitos problemas, mas ele pisou numa semifinal de Copa do Brasil, depois ele pisou numa final de Copa do Brasil, num Vasco que na última década briga aí para contra rebaixamentos e tudo mais. E aí pegou todo mundo de surpresa. Repito, ainda não é uma informação oficial, é uma informação apurada por colegas. O Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco. Lucas Moretti, quero sua opinião, depois quero ouvir Tartar, que é um ex-jogador, e eu quero também olhar o lado humano do jogador. Fala comigo, Moretti. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Tartar. Um prazer estar aqui. Gente, a gente pesou o clima pra caramba, né? Pesou. Eu preferia voltar pro carnaval. Caraca, a gente tava benzão, negócio de carnaval. Tava. Do nada eu abri a boca, pesei o clima. Pesou. Foi mal aí, muito, galera. Desculpa. Muito, Fernandinha. Vai, Moretti. E pesou o clima pro torcedor vascaíno na noite de ontem. Do nada, né, de forma completamente surpreendente, o amigo Flávio Dias trouxe essa informação relacionada ao Felipe Coutinho, né? O Coutinho, ele nesse ano de 2026, ele não vinha vivendo um bom momento com a torcida Cruz Maltina, isso era um fato, a gente não precisa omitir esse fato do Felipe Coutinho, jogador que vinha sendo vaiado nos 2 últimos jogos do Vasco, contra a Volta Redonda e também contra a Bahia em São Januário. O Felipe Coutinho foi vaiado, foi de certa forma até xingado pelo torcedor Cruz Maltino pelas más atuações. Isso é um ponto. Só que o Felipe Coutinho, amigo vascaíno, é importante lembrar, foi um jogador que talvez nos últimos momentos bons que o vascaíno viveu, o Felipe Coutinho esteve presente. O Felipe Coutinho chega ao Vasco no meio de 2024, uma linda festa ali realizada em São Januário para receber inclusive o camisa 10 Cruz Maltino. É importante lembrar o contexto daquele ano de 2024. O Vasco vinha logo após uma saída da 777 Partners, um caos financeiro, um caos esportivo, e o Felipe Coutinho ele surge talvez como um alento para o torcedor vascaíno. Eu falo, se o Felipe Coutinho talvez não tivesse chegado ao Vasco em 2024, eu não sei qual seria o desfecho daquela temporada, tá? Por conta de tudo ruim que aconteceu. O Felipe Coutinho foi esse personagem. Em 2024, inclusive, o Felipe Coutinho participa de uma ida ao Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil depois de muitos anos. Ano passado, novamente, o Felipe Coutinho, junto ao elenco Cruz Maltino, ele leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil. O Felipe Coutinho teve uma participação especial, talvez um dos melhores jogos do ano. Do ano não, 2 últimos anos do Vasco, que foi aquele 6-0 contra o Santos dentro do Morumbi, uma atuação de gala do Felipe Coutinho. E essa notícia, mesmo com o Felipe Coutinho indo mal durante a temporada de 2026, sendo vaiado, era uma notícia que o torcedor vascaíno ela jamais gostaria de ouvir. Coutinho é o camisa 10 do Vasco, Coutinho é o capitão, Coutinho é um jogador identificado com a torcida. Se você pergunta para qualquer torcedor vascaíno, o desejo do torcedor é que o Coutinho voltasse a jogar um bom futebol e o Coutinho apresentasse tudo aquilo que o torcedor já viu e gostaria que ele apresentasse. Essa notícia ela cai de fato como uma bomba no meio da torcida vascaína, é uma notícia triste, porque o vascaíno não sabe o que irá acontecer para o ano de 2026. A sensação é que a situação de uma saída do Coutinho é apenas o ápice de algo ruim que está acontecendo dentro dos bastidores do Vasco. Basta você acompanhar as partidas do Vasco que isso fica nítido. É um desempenho ruim, é um vestiário que hoje está perdido. A informação que eu tive no sábado é que teve problema no vestiário logo no intervalo, durante a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Muitos jogadores, nesse momento, já não estão mais gostando da postura do técnico Fernando Diniz. E a pergunta que eu faço para reflexão é, será que o Coutinho, esse clima ruim hoje que tem dentro do Vasco da Gama, não está sendo um dos motivos que está fazendo o Felipe Coutinho deixar o Cruz Maltino? Uma notícia muito triste aí nessa quarta-feira, Fernandinha, que deixa o vascaíno com uma grande interrogação, tá? Para a temporada de 2026. Cara, esse assunto tem muitas camadas, hein? Eu vou chegar pra cá, deixar o Coutinho na tela de vocês. Ô, Tartar, você como ex-jogador, essa é uma decisão muito incomum. Poucas vezes a gente vê um jogador rescindindo o contrato. Claro que existe, tá, gente? Mas não é o natural, né?
E ainda mais do Coutinho com o Vasco. A forma com que ele chegou, o Vasco não tinha um projeto grandioso para o tamanho do Coutinho, a gente sabe disso. Perfeito. E ele abraçou o projeto. Ah, Fernanda, mas ele ganha muito dinheiro. Ganha porque ele merece, né? Ele ganha muito dinheiro porque ele é o Felipe Coutinho. Não acho que foi coincidência o Vasco chegar em semifinais, em finais, com a presença dele. Ele pode não ser o grande líder que o vascaíno esperava, mas eu acho que ele nunca vai ser. É o perfil do Felipe Coutinho. O torcedor não pode esperar que um goleiro bata bem uma falta. Mas tem quem bata? Tem, mas tem goleiro que não faz. E tem coisas no jogador que você não pode exigir dele se ele não sabe, não consegue, se não é dele. Eu acho que o Coutinho não tem essa liderança nem técnica, nem emocional que a gente acho que o vascaíno esperava dele. Ser um grande protagonista, ser um grande personagem, nem sempre é ter que ser um líder. Ser um líder é muito pessoal e eu acho que é uma coisa da pessoa mesmo. E aí, essa rescisão de contrato. Essa rescisão pode ter várias camadas. Ela pode ter um Coutinho que não está bem na questão ele com ele, de uma decepção, do maior amor da vida dele, que é o Vasco, que é o torcedor vascaíno, vaiando ele, mas ele também tem que estar pronto para isso, já que é o tamanho do jogador que ele é. Ou será que é um clima de vestiário que não tá legal e aí, em vez de, sei lá, ele tentar derrubar o treinador, ele preferiu se sacrificar e ir embora? Eu não tô dando informação não, tá, gente? Eu tô levantando hipóteses aqui pra gente tentar entender esse movimento do Felipe Coutinho, ô Tartá. Você, como ex-jogador, o que você enxerga nessa situação? São muitas camadas aí, né, Fernanda? São muitas camadas. Uma quarta-feira de cinzas que acaba caindo muito mal, realmente, pro torcedor. Até mesmo quem o criticou, quem foi ao vestiário, quem foi até o estádio e acabou vaiando, sabe do amor, porque esse jogador tem o famoso DNA vascaíno. Verdade. Né? E o Vasco tem isso com as suas crias, que eles sempre retornam bem. E o Felipe Coutinho, já nessa fase mais aguda agora da carreira, desde que voltou, também não encontrou um grande elenco, né? Para que ele pudesse desenvolver o melhor da sua qualidade, tudo aquilo que a gente realmente sabe que ele pode entregar dentro de campo, não vem entregando. Isso é fato, é uma verdade, né, sobre isso, porque já vimos o Felipe Coutinho em momentos, né, com muito mais lucidez dentro de campo. Eu acho que ele acaba também não entregando isso ao Vasco. E o torcedor, como o maior patrimônio do clube, tem total direito de cobrar o jogador também. Mas aí a gente parte aí para um lado, vamos dizer, como ex-jogador, né, talvez muito pessoal. Né? E aí, olhando por esse lado, talvez ele cansou. Cansou porque tem um desgaste muito grande, principalmente dessa questão mental. Principalmente sendo um Felipe Coutinho, tendo que carregar essa bagagem. E a gente vê que durante a carreira do Felipe Coutinho, ele nunca teve essa questão dessa liderança. Ele nunca foi aquele jogador dentro de campo quente, vamos dizer assim. Né? Então, assim, ele sempre foi sereno, ele nunca quis holofotes, ele nunca quis esse foco todo para ele. E devido ao tamanho na volta dele, né, com música, com aquela grande esperança de ver um grande jogador vestindo a camisa do Vasco, ele acabou se frustrando e o torcedor também acaba se frustrando. É um fim de um relacionamento de muito amor, mas que pelo jeito vai ter de fato um final. Um final triste, eu diria. Porque eu acho que o Moretti, eu acho que o Coutinho volta para reencontrar a felicidade dele enquanto jogador, né? Todo mundo comenta, eu não conheço o Felipe Coutinho pessoalmente, mas todo mundo comenta que ele é um rapaz muito doce, muito querido, que ele é um garoto muito disciplinado, que ele é um super talento, mas ele é um super profissional também, a gente falando aqui de atleta de alta performance. Ele é um cara super dedicado. Ele encontrou problemas físicos na sua carreira e também no Vasco. E todo mundo sabia disso quando trouxe o Felipe Coutinho. E isso não foi um problema para o vascaíno. O vascaíno teve muita paciência com o Coutinho em relação a minutagens. Aí ele tá bem e no outro jogo ele não tá tão bem. Porque fisicamente a gente via que ele tinha que entrar naquela câmara hiperbárica dele lá para respirar aquele oxigênio, para talvez tentar zerar qualquer tipo de problema físico que ele tinha. E ele voltou para o Vasco para reencontrar a felicidade. Eu acho até que ele reencontrou. Ele foi muito amado quando chegou e muito amado até o final. Só que nos últimos jogos, nos últimos momentos, Moretti, o Vasco não tá bem. E aí, obviamente, o torcedor está com toda a razão, ele não pode se sentir, ai, meu Deus, eu vaiei o Coutinho porque mereceu ser vaiado, porque não estava jogando bem.
e o jogador tem que estar pronto para ser vaiado, qualquer jogador. Mas talvez houve uma questão pessoal dele, olhar a família dele, o amor da vida dele, vaiando dele. Talvez aquilo não caiu bem.